Declarações sensacionalistas prejudicam o evangelho nas cidades. Não devem ser feitas declarações alarmistas. Não muitos anos atrás, o irmão trabalhando na cidade de Nova York publicou algumas notícias muito assustadoras acerca da destruição daquela cidade. Escrevi imediatamente aos encarregados da obra ali, dizendo que não era sábio publicar tais notícias, que assim se poderia levantar uma excitação que acabaria criando um movimento fanático, prejudicando a causa de Deus. É suficiente apresentar a verdade da palavra de Deus ao povo. Notícias sensacionalistas são prejudiciais ao progresso de sua obra. Agora vem a notícia segundo a qual declarei que Nova York deveria ser varrida por um maremoto. Isso nunca disse. Por isso, ao olhar para os grandes edifícios que se erguem andar após andar, que cenas terríveis ocorrerão quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então as palavras de Apocalipse 18, do 1 ao 3 se cumprirão. Todo o capítulo 18 de Apocalipse é um aviso daquilo que sobrevirá à terra. Mas não tenho luz especial a respeito do que sobrevirá a Nova York. Mas sei que um dia os grandes edifícios que estão ali serão demolidos pela ação construtiva e destrutiva do poder de Deus. Pela luz que me foi dada, sei que a destruição está no mundo. Com a palavra do Senhor, um toque de seu grandioso poder, e essas estruturas maciças cairão. Ocorrerão cenas cujo pavor não podemos imaginar. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com carinho. Seu coração compassivo se comove e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar, para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo, e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se alegravam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu. Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por extorsões, oprimindo os pobres. No céu se conserva registro de todas as transações comerciais, todo o trato justo e cada ato fraudulento acha-se ali registrado. Virá algum tempo em que suas fraudes e insolências os seres humanos atingirão o ponto de que o Senhor não permitirá que transponham e aprendam que há um limite para a longanimidade de Jeová. A cena em seguida passou perante mim. Foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndio nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não conseguiam fazer funcionar as máquinas. Fui instruída de que quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizadas mudanças no coração dos soberbos ambiciosos seres humanos, as pessoas descobrirão que a mão que fora forte para salvar será igualmente forte para destruir. Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não há como na destruição de edifícios usar material que os preserve da destruição, quando vier o tempo determinado por Deus, para fazer cair sobre os seres humanos as retribuições de desrespeito ao sua lei e também da ambição egoísta. Aqui ela mostra dois pontos, né? O primeiro fala dessas declarações sensacionalistas, né? De que acabam gerando mais um movimento fanático do que, de repente, um alerta assim, verdadeiro para as pessoas meio que começarem a se preparar, né? Tipo, não existe uma preparação. Meio que já joga, já no susto, apavora, assusta as pessoas e aí elas fazem as loucuras ali da cabeça dela, né? E isso, em vez de atrapalhar ajudar a obra de Deus, acaba atrapalhando. E que mais do que o suficiente é você transmitir a verdade de Deus de forma clara e objetiva, né? Isso já será suficiente para dar o alerta nas pessoas, para elas buscarem as mudanças sem causar esse alarmismo, né? E aí até fala dela falando, né, que as pessoas falavam que Nova York ia ser destruída por um maremoto, e ela fala que ela não falou nada disso, mas de que certamente as cidades sofreriam o juízo de Deus, né, que os homens diziam que iam ser indestrutíveis, mas pelas mãos de Deus, né,
um simples falar ou um simples toque e tudo seria facilmente derrubado. E a gente vê muito disso, dessas soberbas, né? Na verdade, existe até aquela. Não sei se isso aconteceu mesmo, se é só uma teoria daquele lá do Titanic, né? Que o pessoal falou que aquele navio nem Deus destruiria. Eu acho que deve ser. Não sei se é verdade isso. E que aí a gente sabe da história, ele se afundou, né? Então acho que as grandes cidades acabam que as pessoas elas se acabam se projetando muitas coisas nelas mesmas, né, para o seu próprio ego e se esquecem de Deus, né? Eu gostaria de falar uma coisa sobre fanatismo, né? O que eu acho interessante é que agora, qualquer coisa que você fale, eu sei desse lado que às vezes as pessoas, por exemplo, por exemplo, tenho o Daniel Silveira, eu gosto de alguns vídeos dele, mas em alguns outros vídeos eu vejo que ele, tipo, eu creio que seja um alarmismo, sabe? Que nem quando surgiu aquela menina profeta lá, que não aconteceu nada do que ela falou, que eu até coloquei no grupo, eu coloquei no grupo antes, depois que eu vi lá, quando ele colocou de forma assim, alarmar, né, gente? Olha, vamos ver, quem sabe, não sei o quê. Meio que alarmando em algumas situações, né? E eu fiquei meio assim, preocupado, né? Falei, Mas outro ponto que eu vejo é que, tipo assim, qualquer coisa que você coloque a respeito de alguma mudança, as pessoas hoje têm colocado como fanatismo, né? Outro dia eu coloquei um texto, aí um irmão que sempre me acompanha no WhatsApp, no status, né? Ele meio que colocou depois um outro texto pra mim, como tipo assim, eu entendi, né? Ele mandou pra mim, não foi por acaso, meio que meio que querendo dizer que eu tava ficando meio fanático, né? E a gente fica às vezes até mesmo indagando, né? Será que eu tô sendo alarmista? Será que eu tô alarmando o povo? Será que... Porque eu acho assim, há uma diferença entre você mostrar, tentar, tipo, reconhecer alguns sinais na Bíblia como sendo algo que Deus realmente falou e tentar, tipo, colocar aquele fato como se, não, isso aqui realmente está apontando que é o que Deus falou, quando na verdade não é, né? Então acho que tem esses dois lados. E no caso dela aí, realmente era tipo, um cara tá falando coisa que não foi falado. Sim, acho que é o grande desse perigo mesmo de tipo assim, querer passar pano em tudo, né? Que você tá falando. Ah, não, isso aí. Isso, porque pra mim, hoje, eu vejo assim, eu vejo o lado do alarmismo, que nem, não todos os vídeos do Daniel Silveira, mas em alguns pontos eu vejo ele meio que Forçando. meio que estando, tipo assim, levando as pessoas a tomarem decisões por meio que emocional, entendeu? Tipo, aí em outros, mas tem um contrapartida as pessoas que tipo meio que não, gente, não, isso não tem nada a ver, ou não tem nada a ver. E meio que as pessoas ficam, porque as pessoas meio que recorrem a algumas pessoas para ver quando acontece algo como essa epidemia. Eu não recorri a ninguém, porque a gente estava aqui no grupo, a gente estava conversando, mas eu sei que muitas pessoas recorreram a vários líderes para escutar. E aí parece que também, quando a gente vê lives, algumas coisas, a gente vê que eles sempre no sentido de acalmar e nunca mostrando se aquilo de fato corresponde a algum evento ou não, né? E aí fica nessa questão também de, para não ser taxado como fanático, então vamos ficar nesse banho-maria aqui para ficar como gente normal, né? Eu não sei, é difícil, porque é preciso encontrar esse equilíbrio, né? Não, de não achar que nunca vai acontecer nada, de que tudo Não, tá muito longe. e para tudo gera isso. Então, assim, quando você. Eu lembro que a gente estava falando sobre vestimenta, né? Quando a gente estava falando sobre vestimenta. Alguns textos eu compartilhava, né? E aí depois vem em contrapartida outro texto da Irmã White que fala de um grupo que surgiu, que as mulheres se vestiam, mas lá eles falam, né? As mulheres se vestiam de branco, com veste longa, os cabelos meio assim, e falavam que estavam esperando Jesus, que elas eram a noiva de Cristo. Então sempre eles colocam algo assim. Não, se há uma mudança, sempre eles pegam um outro ponto onde ela fala de fanatismo para falar, não, isso aqui é fanatismo. Isso aqui é alarmismo. Então, hoje falar, as pessoas devem sair. Só por causa... E não é só por causa da epidemia, né? Quem realmente fala com seriedade, eles falam claramente que não é para fugir, talvez, de uma epidemia, embora isso vai auxiliar, mas não é para fugir de uma epidemia, e muito menos, embora também vai ser um auxílio, para fugir do decreto dominical. Pensando, geralmente, quem prega com seriedade é pensando nas influências e na formação de um caráter melhor. Mas eles colocam sempre jogando como se fosse, isso é fanatismo, isso é fanatismo. Então, quando a gente vê esses pontos assim, no livro, por exemplo, como eles falam pra gente ler, né, que é isso que a gente tá lendo,
às vezes as pessoas falam, tá vendo, ó, tá vendo, aqui tá falando sobre fanatismo, as pessoas alarmando quando não é. E lógico que eu creio que realmente que a gente não deve ser alarmista, né? Tipo, mas eu creio que a gente deve sempre estar atento aos acontecimentos para ver se encaixa e ficar cada vez mais prontos, né? Se preparando. Sobre a vida no campo, Tuti, desde quando eu frequento Sicília, desde os meus acho que 20 anos, eu prego sobre as vantagens da vida no campo e a necessidade de viver no campo, né? Mesmo quando eu, assim, vida em comunidade, montar uma comunidade, antes da Liga nascer, eu já pregava sobre isso, sabe? Eu já falava sobre a importância de nós, como adventistas, buscarmos a comunidade, auxiliarmos profissionalmente os membros. E nunca usei nenhum texto referente a catástrofe, nada disso. E ainda assim eu era taxado de fanático. Então, independente de como a gente fale, a pessoa vai sempre buscar nos classificar de uma forma que ela não precise se comprometer com o que a gente fala, entendeu? Então, eu sempre falei das vantagens, por exemplo, coisas que eu sempre comentei com as pessoas: mais barato, mais saudável, física e espiritualmente, morar no campo, né? Mais proveitoso no que diz respeito à apreciação da natureza, mais proveitoso no que diz respeito a... É mais fácil você se coordenar dentro de um campo. Você tem a tendência no campo, você tem a tendência a buscar uma vida mais simples, você deixa de se comparar com as outras pessoas, com a vida das outras pessoas, porque você consegue obter um padrão de vida melhor, né? Um padrão para todos, né? Você não tem tanta discrepância entre um e outro. Então, assim, é uma coisa que sempre foi falada, né? Mas, assim, o interessante dessas pessoas, que quando você questiona elas, fala, não, mas, então, aqui está dizendo isso. Mas não é bem, não, mas se não é bem assim, é como, então? Mas não, mas, é isso. Não, mas não é o que está escrito aqui. Não é isso que está falando aqui. Aqui ela está falando justamente o contrário. E as pessoas, não importa, você pode ver que o fanático, geralmente, o fanático liberado, porque tem dois tipos de fanático. Tem o fanático radicalista, que é o fanático, assim, que tem... vamos pensar no seguinte, né? Cai uma chuva mais forte e fala assim, não, vamos pro campo que a chuva vai destruir a cidade, né? Mas tem um fanático liberalista. É o que, quando você falou da questão da música, por exemplo, aquele debate que eu tive lá, depois eu nunca mais debati com quase ninguém, lugar nenhum. Poucos debates que eu tive depois daquele, mas sobre qualquer assunto. Mas, assim, quando eu debati a questão da música com aquele pessoal lá no Facebook, ninguém apresentou nada, nenhuma contrapartida da Bíblia, do Espírito e Profecia, da ciência, contrário ao que eu estava falando. Mas ainda assim eu estava sendo taxado de fanático, ridicularizado. Tá querendo emprego na Novo Tempo? Não, eu quero distância desse tipo de coisa, né? Tá querendo emprego na igreja? Eu falei, não, eu já tenho minha profissão, né? E aí, ficava essa coisa. Aí o irmão falou assim, aquele rapaz lá que você falou, que acho que era do São Pedro, né? Ele falou assim para mim, ele fez uma lavagem cerebral na sua cabeça. Quer dizer, ele não me apresentou nada, né, que pudesse ir contra o que eu estava falando, que pudesse oferecer resistência ao que eu estava falando, mas ainda assim ele afirmou que eu é que estava sofrendo lavagem cerebral. Então, quer dizer, você veja que os fanáticos liberalistas, eu acho que eles são até piores que os radicais. Então, é isso que eu penso também. Lógico, eu acho que todo tipo de fanatismo é ruim, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar fanático à luz do que é ser realmente fanático, não à luz do que as pessoas têm falado que as pessoas são fanáticas. Porque senão, hoje eu vejo assim, que qualquer pessoa que tente viver de maneira mais correta vão ser taxados de fanáticos, né? Mais próximo do que a Bíblia ensina, mais próximo do que o Espírito de Profecia tem ensinado, vão ser vistos como fanáticos. Então, mas ainda assim eu acho pior também o fanático liberal, né? Que eles são fanáticos eles falam do fanatismo, por exemplo, nessas questões, mas embora alguns, por exemplo, tenha questão de música, questão de veste, questão de vida no campo, eles mostram os benefícios. Quantos deles não têm nenhum benefício, geralmente eles usam como gosto, né? Então é gosto para música, é gosto para onde vive, é gosto, cada um toma a sua decisão. Então isso para mim é muito pior.